muito baixinha perto de mim hoje, bem. Boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa 12ª live da semana. Eu sou a Amanda. Eu sou o Leandro. E o tema de hoje é... A diferença entre jejum e o vício de resistir à fome. Ajeitosa! Como é que vai, Ajeitosa? Já manda um joia aí e fala se você tá ouvindo a gente bem. Você tá boa? Como é que tá o nosso amigo Jorge? Tudo na paz? Então hoje falaremos sobre essa diferença entre o jejum e o vício de resistir à fome. A gente falou bastante sobre vício essa semana, né? Oi, Gracinha linda, tá boa? Graça Canina. É de Amparo. De Amparo, aham. É? Linda. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Tem a participação especial do meu parceiro e diretor desse programa. Falei pra ela que eu tô lisonjeado, porque hoje é a primeira live que eu vou fazer de equilíbrio nutricional. Junto comigo, né? É isso. Oi, Luciano, Pena Borges, como é que vai? Tudo bem, meu querido? Já dá um joia aí e fala se você tá ouvindo bem. A Graça também, manda um joia aí e fala se tá ouvindo bem. Então vamos começar brindando, né, a nossa live de hoje e que ela possa ser transformadora para a sua vida e que você capte as informações daqui e já consiga aplicar de forma prática. Então, se você conhece pessoas que também estão buscando emagrecer, que tem essa prática de jejum, né, ou que fica pensando se fica sem comer, se não fica sem comer, o que faz para emagrecer, então... Pega o aviãozinho aí, manda pra ela, pra chamar ela pra essa live, porque eu tenho certeza que o conteúdo de hoje pode transformar a vida de mais uma pessoa que você também gosta. Show de bola. Então, bora pra action. O tema de hoje é qual é a diferença entre jejum e o vício de resistir à fome. Primeiro de tudo, vamos dar a definição do que é esse trem de resistir à fome. Fome nada mais é do que um sinal muito importante do nosso corpo. Que tipo de sinal que é esse? É uma forma do nosso corpo comunicar com a gente de que ele está precisando de algo. Eu vou dar um exemplo para você. Quando a gente... deixa eu pegar um exemplo mais palatável. Esse sinal... ele é como se fosse uma comunicação. Então, imagina que a gente está na frente do computador e aí aparece, sabe aqueles pop-up? Falando assim, ó, a sua senha precisa ser trocada porque você está sofrendo um ataque de hacker. É mais ou menos isso que o nosso corpo faz com a nossa mente através desse sinal. E resistir? A resistência é da física, é uma força contrária. Então, quando a gente está com o carro numa estrada e a gente está numa velocidade, o freio ele exerce uma resistência ao carro continuar andando. Então resistir é uma força contrária. E fome é um sinal importante no nosso corpo, logo resistir à fome é uma força contrária a um sinal importante do nosso corpo. Agora existem duas formas da gente poder exercer e perceber essa resistência à fome. Certo? Fome, para você, quais são, além de fome, quais são os outros sinais importantes do nosso corpo? Na verdade, primeiro a gente precisa entender que existem dois tipos de fome, né? Isso é importante a gente falar, porque tudo as pessoas acham que estão com fome. Então elas falam assim, olha, Amanda, eu não consigo emagrecer porque eu tenho muita fome. Eu tenho fome o dia inteiro, eu tenho fome o tempo todo. Aliás, eu só não tenho fome de manhã. Quando eu acordo, eu não tenho fome. Mas depois eu vou ficando com fome. E à noite, então, eu tenho uma fome, assim, que não dá pra pensar em comer uma salada com ovo, por exemplo. Porque se eu só tiver que comer isso, eu não vou conseguir emagrecer. Porque realmente eu tenho fome. Então, existe uma grande diferença entre fome e fome física, né? São duas fomes que a gente tem. A fome física, que são sinais bioquímicos que o seu corpo emite, e nós vamos falar um pouquinho sobre eles. E nós temos a fome emocional, que é o ato de comer a comida pelas nossas emoções, certo? Então, é muito mais comum as pessoas terem fome emocional do que a fome física.
Inclusive, tem pessoas que depois que a gente ensina elas a conhecer a fome física e diferenciar ela da fome emocional, ela fala, Amanda, olha, eu tô percebendo assim que eu tô tendo fome assim, tipo, umas 2 ou 3 vezes por dia. E será que é normal, né? Será que tem algum problema comigo? É exatamente isso. A fome física, especialmente se a pessoa tá muito acima do peso, ela não dá o tempo todo. Se você tem fome o tempo todo, já é um alerta de que isso não é fome física, é fome emocional. Quem chegou aí? A Paloma. Paloma! E aí, como é que vai? A Paula também chegou, a Daniela também chegou. Manda um joinha aí e fala se você tá ouvindo bem. O Luciano também chegou. Ah, o Luciano já tinha falado, né? Já. Olha, Sueli! Chega aí, lindona, tudo lindona. Bem? Eu peguei lindona pra mim também. Aqui eu tô vendo. Aqui nesse aqui canal pode. é todo mundo lindona! Então a live de hoje é pra gente aprender a diferenciar o jejum da resistência à fome. Então a gente tá falando aqui que existem dois tipos de fome, que é a fome física e a fome emocional. Agora, o que é interessante é que a maioria das pessoas, elas não conhecem a sua fome física. Aliás, elas nem sabem que elas têm, elas acham que tudo é fome. Eu tô com fome, eu tenho fome. Então elas confundem, porque elas não sabem como a fome age, né, no nosso corpo, como elas percebem essa fome, quais são os sinais que o corpo dá, e como elas têm a sensação de querer comer o tempo todo, elas não escutam o corpo. Então, tem essa diferença que a gente precisa falar, né, para que a gente entenda essa questão da resistência. Aí não sei se você quer que fale disso, se você já quer entrar na resistência. Uma coisa importante é a gente começar a fazer essa diferenciação que a Amanda falou. E eu vou contar um testemunho próprio, né? Algo que aconteceu comigo desde quando a Amanda começou a cuidar de mim, né, Benzi? Você cuida muito de mim, eu sou diretorzinho querido, né? Então ela começou a cuidar de mim e aplicar alguns exercícios para que eu pudesse diferenciar. Apesar de eu fazer boas escolhas já há algum tempo, eu não tinha esse sinal muito claro para mim. Eu não como pelas emoções, porque eu tenho já uma coaching para me acompanhar, uma mentora para me acompanhar, só que eu não tinha esse sinal muito claro. E aí, de uns tempos para cá, ela começou a aplicar comigo e eu comecei a perceber o quanto que a gente começa a se conhecer melhor e dar para o nosso corpo exatamente aquilo que ele precisa e desfrutar das escolhas que a gente faz. Então teve um dia que foi muito interessante, porque eu cheguei pra ela e falei assim, nossa, eu estou com fome. Ela falou, tá mesmo? Eu falei, tô, porque eu tô sentindo o meu estômago roncar. Aí ela falou assim, mas será que não é sede? Eu falei assim, não, porque eu tomei um belo de um copo de água. E ela falou, e amenizou? Eu falei, amenizou, mas só que voltou, depois de um tempo muito curto, voltou. Ela falou assim, então isso daí você está começando a perceber os sinais da sua fome física. Qual é o grande benefício que traz essa questão de você ter a fome física? Eu lembro que você me explicou que é uma questão de você ter o estômago que fica vazio e você começa a usar da reserva. Exatamente. O que acontece? A gente nasce com algo no nosso cérebro que é controlado pelo nosso hipotálamo, que fica bem aqui nessa região. Ontem eu até fiz assim, né? Você quer saber onde está seu hipotálamo, você faz assim e ele está aqui bem no meio da sua cabeça. E aí o que acontece? O hipotálamo, a gente nasce, o bebê nasce já com essa capacidade de controle do centro de regulação energética ou do controle da fome e da saciedade. A grande questão é que as pessoas elas vão perdendo a capacidade de ouvir o próprio corpo, porque o corpo ele dá sinais, né? A gente até brinca que isso é a dieta dos sinais, que é a única dieta que funciona, que é a dieta dos sinais. Aí você vai falar, mas você fala que dieta não dá certo, que dieta não funciona, mas aquilo que é o natural do seu corpo é o que verdadeiramente funciona. Então, o corpo, ele manda esses sinais quando o estômago tá vazio. Então, quando o seu estômago tá vazio, existe a liberação de um hormônio chamado grelina, que cai na corrente sanguínea e que vai mandar uma mensagem lá pro seu hipotálamo de que você precisa mandar comida para dentro.
Então aí o seu hipotálamo manda essa mensagem, que é a sensação de fome física, e você come. Quando você come, depois de um tempo que você está comendo, aproximadamente 20 minutos, as suas células do tecido adiposo, ou seja, as células da gordura, elas vão produzir um hormônio chamado leptina, que vai cair na corrente sanguínea e vai se ligar nos neurônios que estão ali. São neurônios diferentes de uma região muito parecida ali do cérebro, que fica controlada ali pelo hipotálamo. E aí o que acontece? Quando ele manda esse sinal, é como se você sentisse assim, olha, pode parar de comer porque já tô satisfeito. Mas qual que é a grande questão? É que muitas vezes a gente come rápido demais e o estômago nunca fica vazio. Então imagina você como o seu corpo como se ele fosse um carro. Então, a reserva do carro é a sua gordura extra. A reserva de combustível do carro é a gordura do seu corpo que está em excesso, que está a mais. Então, imagine que você está rodando com o seu carro e antes do seu carro entrar em reserva, ou seja, antes do seu estômago esvaziar, você vai lá e coloca mais combustível. Aí você roda mais um pouco, daqui a pouco, antes de esvaziar de novo, você bota mais combustível. E você volta a andar de novo e você bota mais combustível no seu carro. E o seu estômago nunca fica vazio. Então você perde a capacidade de perceber a produção de grelina, que é o que vai mandar mensagem para o seu cérebro que você tá com fome. E a outra coisa é que você não consegue queimar aquele excesso que tá na reserva, ou seja, que tá na gordura localizada, que você precisa queimar, né, para você poder construir o corpo que você deseja emagrecer. Então a gente fica o tempo todo dando comida pro corpo sem que o corpo esteja pedindo. E é tão lindo e tão natural, porque o nosso corpo, ele precisa sempre de duas coisas. Ele precisa de nutrientes, sejam macro ou micronutrientes, e ele precisa de energia, que é a glicose, que vai suprir as necessidades de vários órgãos, né, células, tudo, para que a gente tenha disposição, energia, para que a gente faça vários processos hormonais, para que o nosso cérebro consiga pensar. Tudo isso que eu tô falando para vocês, eu preciso de glicose para levar a oxigenação toda para o meu cérebro, para eu poder aprender e passar isso para frente, essa informação para frente. Deixa eu já aproveitar aqui e falar um oi, seja bem-vindo para Mara, para Estela, para Bru, ou pro Bru, não consigo ver a fotinho, e para Maria Gomes. Agora, fala para mim aqui, coloca um joinha, quem já em algum momento acordou de manhã mais cansado do que foi dormir. E fala para mim aqui com um joinha também, ou com 2 joinhas, quem aqui já teve aquela sonolência depois do almoço? Porque isso tem a ver com o que a Amanda está falando com relação às duas coisas que a gente precisa, nutrientes e energia. Se a gente tá tendo dificuldade de entrar no ritmo do dia quando acorda, e se a nossa energia cai muito depois do almoço, significa que a gente está dando poucos nutrientes e o nosso corpo está tendo baixo nível de energia. Porque o nosso corpo é uma máquina perfeita. Se você der o combustível correto, você vai poder exigir dele durante 10, 15, 20 horas. O nosso corpo consegue produzir a 100% durante 24 horas. A gente consegue ficar acordado por muitas horas. Depois precisa do sono ativo. O sono é um processo ativo que gasta muita energia para a gente poder restaurar e dar como se fosse um reset no nosso cérebro. A gente dorme para isso. Para poder dar um reset no nosso cérebro, dar um reset no nosso coração. No nosso coração não dá reset porque não para, né? Mas a gente faz uma higiene no nosso corpo. E é interessante por quê? Porque esse sinal de fome que o cérebro ele recebe, né? Ou seja, de quando o seu estômago está mais vazio e que a grelina é produzida em maior quantidade, que ele manda essa mensagem para o seu metabolismo vai diminuir. Para quê? Para você ingerir a comida. E quando você ingere a comida, o que vai acontecer é que quando dá esse tempo de saciedade, que é em torno de 20 minutos mais ou menos,
que é quando a leptina começa a ser produzida pelas células de gordura e manda essa mensagem para o cérebro, ele vai acelerar o seu metabolismo para fazer a queima daquela caloria que entrou. Então tem muito a ver com essa questão, por que quando a gente come demais dá muita sonolência? Né? Porque assim, você só tem esse cansaço depois do almoço, essa preguiça, essa falta de disposição depois do almoço. Eu me lembro que quando eu tava acima do peso, pra mim, o maior desafio era depois do almoço. Primeiro, falo para as pessoas que estão chegando aqui nova. Oi, Claudinha. Quanto que você estava acima do peso nessa época? É verdade, né? Pra quem não me conhece, então, eu há 10 anos eu tive 14 quilos acima do meu peso. Foi logo depois que eu ganhei a minha filha, minha primeira filha, Ana Laura. Eu engordei depois da gestação. Já contei alguns pontos, mas um dia a gente tem que fazer uma live pra contar só isso, né, Benzinho? Sim. É só nossas histórias. Mas assim, eu engordei 14 quilos depois da gestação. E nesse período eu tava assim, desesperada, já tinha feito de tudo, várias dietas. E eu me lembro que o meu maior desespero era que eu tinha que trabalhar depois do almoço, né? Então eu trabalhava de manhã num centro de saúde, que eu sou enfermeira. Depois eu almoçava no caminho, muitas vezes, de um posto de saúde para o outro. E depois eu chegava num outro posto de saúde para trabalhar. E assim, eu me lembro o tamanho do meu cansaço. Eu tive uma preguiça, um cansaço, um sono depois do almoço. Que era assim, era mesmo desafiador. Você lembra quando a gente namorava, o que você pedia? O quê? Ai, me leva embora. Ai, me leva embora, eu quero ir embora. Porque às vezes a gente ele ia almoçar namorava comigo ia almoçar lá. com ela. Aí dava uma preguiça, ai, me leva embora pra casa, eu quero dormir. A gente aproveitava pra namorar um pouquinho no carro. Quem aqui já sentiu isso? Foi um joia. Sentiu assim, que você come muitas vezes e sente cansaço, sente sono depois do almoço. É comum isso pra você? Você sente sono depois do almoço? Jefferson, seja bem-vindo, meu querido. Já dá um joia aí se você tá ouvindo bem. E já responde aqui com outro joia se você depois do almoço sente cansaço ou queda de energia. Sente aquela vontade de ir pra cama. Ó a nossa mestra aqui, ó. Então, oi lindona. Seja bem-vinda. Então, é importante a gente entender essa diferença entre a fome física e a fome emocional. Porque sem a gente ter essa percepção do corpo, a gente pode fazer qualquer tipo de dieta. Qualquer tipo de coisa não vai funcionar, porque você não tem o controle básico e fisiológico do seu corpo, que é exatamente aprender a controlar o centro de regulação da fome e da saciedade. E aí, o que acontece? Você, como não percebe os sinais do seu corpo, você começa a comer pelas emoções, por fome emocional. E aí é que começa o grande desafio, porque a resistência, ela é uma força contrária. É uma força contrária a esse sinal importante do corpo, que é a fome. Só que essa resistência, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma resistência voluntária, que é quando você tem controle sobre o ato de comer ou não, então é uma resistência voluntária e isso traz um benefício. Ou você tem uma resistência involuntária, que é quando você não percebe esse sinal do corpo e ele traz um prejuízo, traz um comportamento prejudicial à nossa saúde. Deixa eu falar sobre a... Você quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Sobre a resistência voluntária, que o povo chama de jejum. Tem algumas pessoas que usam, né, e fazem um jejum, por exemplo, um jejum intermitente, que as pessoas falam, que é ficar um período comendo e um período sem comer. E tem vários tipos de jejum nesse sentido. E o outro, que é voluntário, é o jejum espiritual, que muitas pessoas adotam essa prática também. Então, essa resistência voluntária, que o povo chama de jejum, nada mais é do que um treino para a gente deixar mais sensível essa comunicação com o nosso corpo. Então ela é positiva, ela traz um benefício. Como que funciona? Então você fica períodos mais longos sem comer, mais do que 3 horas. Quanto tempo a gente já considera? Mais ou menos entre 4 e 5 horas. Entre que é 4 e 5 horas da você já começa a ter esse sinal. Então, essa resistência voluntária, ela vai começar e você vai perceber o sinal da fome.
que é quando o seu estômago fica vazio, quando você começa a ter a liberação de todos os neurotransmissores para poder ativar todo o seu organismo para receber a comida. Ele vai te dar esse sinal e você voluntariamente vai falar, não vou comer. Então esse é o jejum, é quando você percebe o sinal. E quando você faz isso, o principal benefício é que você aguça esse sinal. Você torna a sua mente cada vez mais sensível a esse sinal. É como se você estivesse colocando um megafone num alerta. Sabe? É como se você colocasse lá o seu celular para despertar, que às vezes você não acorda, você coloca na soneca sem nem perceber que colocou, mas quando você faz esse tipo de treino mental que eu estou fazendo, você amplifica a capacidade de perceber esse sinal. Então é uma resistência voluntária à fome. Legal. Não faça isso por um período muito longo, por muitos dias consecutivos, e depois a gente vai falar por quê, porque isso pode trazer um prejuízo. Mas enfim, depois tem a resistência involuntária. Essa sim traz um comportamento prejudicial. Qual que é o principal sintoma de que a gente está tendo uma resistência? Primeiro é que a pessoa que passa por isso, ela acredita que ela está fazendo bem para o organismo dela. Ela justifica que ela está desintoxicando, ela justifica que ela não precisa comer e principalmente ela fala, eu não sinto fome. Anota isso. Se você não está sentindo fome, tem alguma coisa errada. E geralmente é uma programação mental que a sua mente manda para você porque você no fundo quer emagrecer e você acha que se você pula refeições e fica muito tempo sem comer, você vai diminuir a quantidade de caloria que entra e por causa disso você vai emagrecer. Então, a primeira coisa que você vai perceber em você é com que frequência, se isso é diário, se é a cada 2 dias, você para e pensa, nossa, eu preciso comer alguma coisa. Porque daí já não é mais fome. Não é o sinal da fome. É um vazio. Você não percebe, mas você só olha e fala, nossa, faz muito tempo que eu estou sem comer e nem percebi. E você vai comer sem fome. Só como o seu estômago está muito vazio, mas não teve essa comunicação, o que acontece? A gente vai e regaça de comer. Eu sou assim, eu passei por isso. Eu quando trabalhava na GM, eu falo que eu era movido. Eu não quero nem falar sobre o que eu era movido, porque eu quero falar depois. Mas eu tinha o hábito de eu acordava às 6 da manhã e ia almoçar por volta de 1h30, 2 horas da tarde no refeitório. Então, às 6, eu já fiz isso muitas vezes. Jé, obrigado por compartilhar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8 horas sem comer. Aí o que eu fazia? 8 horas sem comer. Chegava lá no refeitório, a comida da GM era formidável, fantástico. Tinha um bandejão lá e na bandeja eu colocava a mistura no lugar que era o arroz e feijão. E podia ser linguiça, podia ser o que seja. Eu colocava ali e depois às vezes pegava até um outro prato extra para poder colocar comida. Então eu lembro que eu terminava de comer, eu sentava assim na cadeira. E ficava. Sabe? Por quê? Porque eu precisava ali de pelo menos umas 3 horas para digerir aquilo. Só para digerir, né? Só para digerir. Mais as 3 para esvaziar o estômago. E outra, a gente cria um vício que a gente acaba comendo sem mastigar. E isso anota isso daí, mastigar 30 vezes ou mais cada garfada de alimento. Por quê? Se a gente não mastiga, o nosso estômago, ele acaba absorvendo a função de triturar o alimento. Só que o nosso estômago não foi criado para triturar nada. Tanto que ele não tem dente. Ele foi criado para poder digerir, quebrar moléculas. O ácido que tem lá é para quebrar moléculas, não é para digerir o alimento.
O que é para triturar, quer dizer, é para digerir o alimento, não é para triturar. Sim. O que é para triturar são os nossos dentes, ó. Triturar. Por isso que a gente tem que cuidar bem desses dentes. É para triturar o alimento, então você mastiga, porque se a gente engole inteiro, a gente dificulta o trabalho do nosso estômago e a gente faz o quê? Começa a ter mais necessidade de sangue lá no estômago para poder trazer essa funcionalidade. Mais necessidade de sangue, menos energia no corpo, mais sonolência depois do almoço. Então anota aí, mastigar 30 vezes ou mais cada garfada. Mas vamos voltar na resistência involuntária. Primeiro sinal é, nossa, faz muito tempo que eu tô sem comer, preciso comer alguma coisa. Ah, mas aqui não. Vem ver. Linda. Ó, beijinho na mão. A gente tá tendo aqui uma visita vai lá tomar incrível. banho com a Tata, então. Vai. Essa tatinha maravilhosa. Graças a ela a gente pode fazer essa live aqui pra vocês. Ela é demais, tá indo dar banho na irmã, você acredita? Então, a resistência involuntária gera um comportamento prejudicial. Engolir sem mastigar, ficar muito tempo sem comer e não perceber a fome. Isso é terrível. Eu tô sentindo agora um bem-estar tão grande de conseguir perceber meu corpo. E o corpo fala. Eu sempre falei isso com os clientes, né? O corpo fala. Ele sabe quando ele precisa de alguma coisa e quando ele não precisa de nada. O problema é que nós queremos encontrar atalhos para o emagrecimento. Então, a grande maioria das pessoas que faz o jejum não é para aguçar o sinal do corpo em relação à fome e à saciedade, né? Nem é para conseguir dominar a sua carne quando faz um desafio, um jejum espiritual. Mas a maioria das pessoas faz um jejum, ou seja, na verdade eu não vou nem falar que elas fazem jejum, elas ficam horas sem comer, porque o jejum ele tem uma estratégia. O jejum é positivo. O jejum Eu não indico, por enquanto, para você que não tem suporte. Porque existe uma técnica para você fazer o jejum, que é você terminar a refeição específica com densidade nutricional, você ficar por um período controlado e aumentando esse período gradativamente, depois fazer a quebra de jejum de uma forma inteligente. Tá? Então o jejum precisa de inteligência para fazer. E era exatamente isso que eu ia completar, né? Que, na verdade... desculpa, baby. Não, quero eu te só interromper. completar, bem, viu, Lin? Tá tudo certo. Vocês estão gostando da minha participação? A Leandro tá Coloca muito animada, assim. gente, sério. Se não tá gostando, também coloca assim, que é pra poder melhorar. Leandro tá muito animado, mas é tão bom, sabe? Porque o Leandro é fisioterapeuta, né? Então, assim, ele já estudou muito também dessas questões, né? Mas é muito legal quando a gente aplica na gente mesmo e a gente vê os efeitos disso. Agora, o que é interessante é que a maioria das pessoas utiliza o jejum como uma forma para emagrecer. Então, é nesse aspecto que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Por quê? Porque toda a estratégia que você utilizar para emagrecer o seu corpo não vai funcionar. Ele pode funcionar por um período, porque óbvio que se você comia muita caloria e de repente você deixa de comer essa caloria, provavelmente o peso na balança pode até ser que mude. Mas isso não vai perdurar por muito tempo. Você vai acabar voltando a engordar. Sabe por quê? Porque muitas pessoas fazem esse jejum com sofrimento e tem um impacto muito negativo tanto no comportamento alimentar, ou seja, na sua mente, quanto nos prejuízos que o seu corpo e a sua saúde sofrem com isso. Então, como o Leandro falou, o jejum, né? Todas as pessoas que fazem o jejum e todas as pessoas que não fazem também deveriam fazer um equilíbrio de macronutrientes e micronutrientes antes de entrar no período sem comer, né? No período de pausa alimentar, e depois quebrar esse jejum
com alimentos de alta densidade nutricional, mas infelizmente não é o que as pessoas fazem. O que elas fazem? Fiquei 20 horas sem comer, agora já perdi tanta caloria que imagina um pãozinho, uma pizza, um bombom, uma sobremesa, não vai fazer diferença, pelo contrário. E você sabe qual que é o pensamento que vem depois? E eu falo por experiência própria, recompensa. Como eu fiquei muito tempo me privando da comida, agora eu posso me render. Agora eu posso ir para aquilo que me dá prazer. Deixa eu ver o que a Gé Mendes escreveu. Exatamente, eu acredito que essa é minha doideira de não comer contribuiu para hoje eu tratar um hipertiroidismo. Olha só. E olha só, essa questão ela é muito séria. Sabe por quê? Porque acontece realmente uma desregularização do nosso sistema hormonal, que é... né? É isso que Obrigado, você compartilhou, Gé. Então é exatamente isso, é você fazer um jejum não assistido, simplesmente porque você ouviu dizer que o jejum intermitente ele emagrece, então você decidiu fazer jejum. Quer ver um jejum super saudável? Deixa eu só falar uma coisa, vamos combinar uma coisa entre a gente aqui? Vamos combinar que a gente não vai fazer nada a partir daquilo que a gente ouviu falar? Nem se a gente falar pra você, faça isso, não tome isso como verdade absoluta. Pesquisa. Pesquisa. Começa pela pior fonte de pesquisa que você pode ter, que é o Google. Vai lá e faz pela pior. Ali você vai pegar as informações mais superficiais. Depois vai e confronta. Vai em uma fonte de pesquisa um pouquinho melhor, que é Google Escolar, que é o Google Academic. Para você ver alguns artigos científicos. Gente, a gente não está falando de qualquer coisa, está falando do seu corpo. É o lugar que você vai morar até o fim da sua vida. Então vale a pena investir um tempo para você tirar essas dúvidas. Quem aqui está aqui nessa live porque quer emagrecer? Coloca aqui eu. Uma mãozinha assim. Uma mãozinha assim, ó, e digita eu, porque às vezes é mais fácil digitar do que ficar procurando o emoji. Mas coloca aí, eu. Se você está querendo emagrecer é porque você cometeu algumas falhas com o seu corpo. Então vai e estuda sobre ele. Para você sair do achismo. Sabe? Vamos fazer esse acordo? Quem combina? Fala assim. Põe o joinha quem combina. Quem faz esse combinado. Vamos sair do eu acho ou do eu ouvi falar para o eu sei. Por quê? Isso vai te trazer tanta confiança e convicção que quando você tomar a decisão realmente de enfrentar essa jornada, as pessoas vão vir falar um monte de coisa para você e você vai falar assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. Porque você foi e você pesquisou, você pegou o Leandro, você pegou a Amanda de fonte, você pesquisou no Google, você foi e confrontou no Google Academic, você foi e viu um vídeo de alguém que tem titularidade, que tem gabarito, autoridade, resultado para poder falar sobre esse assunto. Sabe? Então, vamos fazer esse combinado. Sai do achismo. Hashtag sai do achismo. Digita aí, eu sei. Bora? Fala do exemplo que você ia falar. Agora eu preciso relembrar, né? Eu ia dar um outro exemplo, que é a questão da expectativa. Olha só, a questão do emagrecimento, ele tem muito a ver com a expectativa. Então você coloca muitas vezes a expectativa no jejum, achando que você vai emagrecer. E às vezes você coloca a expectativa numa dieta, achando que você vai emagrecer. Às vezes você coloca a expectativa na atividade física. Então tem, por exemplo, quando você coloca expectativa nessas coisas, você tem dois poréns aí. O primeiro é, malhei 1 hora, suei até não poder mais. Então agora eu posso comer. É como se a atividade física ela te desse uma permissibilidade para você poder dar uma exageradinha, já que você treinou. Só que, gente, se vocês verem o quanto vocês gastam de caloria treinando e o quanto tem numa mísera escolha que às vezes a gente faz depois do treino, é infinitamente maior a caloria que entra do que a caloria que é queimada através da atividade física. Então, atividade física não emagrece. Jejum, a mesma coisa. O jejum, ele não emagrece. O que vai fazer com que você realmente tenha um emagrecimento saudável, por quê? Porque existe a perda de peso e existe o emagrecimento. Quando você perde peso, você perde outras coisas além de peso. Então você perde, na verdade, você acaba perdendo massa muscular, você perde água, eletrólitos, tantas coisas do seu corpo que você não deveria perder. Aliás, você deveria ganhar. Pode perder até massa óssea, olha.
Olha só, fazer muitas horas de jejum sem uma estratégia por trás disso, você pode perder até massa óssea e lá no futuro desenvolver uma osteopenia, osteoporose, certo? Então, realmente muito sério isso. E a gente vê muita gente fazendo loucura com essa questão do jejum. E ficando muitas horas sem comer e quebrando o jejum de forma totalmente inadequada. Quer ver, por exemplo, um caso pra gente falar do jejum, que já é um jejum que você tá fazendo, ou que deveria estar fazendo, né? Que é super saudável e todos nós deveríamos fazer, é o jejum da madrugada. Esse é o melhor jejum que tem. Que é o jejum onde você 2 horas, no máximo, né, entre 2 e 3 horas antes de você ir dormir, você come a sua última refeição extremamente equilibrada, sabe? Com proteína na quantidade certa que o seu corpo precisa, carboidrato complexo na quantidade certa, uma bela porção de micronutrientes aí, de alimentos que são ricos em micronutrientes, e faz aquela última refeição em torno de 2 horas antes de você ir dormir. E depois você vai passar horas sem comer, que é o seu jejum. Então vamos supor que você fez a última refeição às 8 da noite e foi dormir às 10, 10 e meia. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vão dar 11, 12 horas de jejum, muitas vezes a hora que você vai quebrar o seu jejum no café da manhã. Só que daí o que a pessoa faz? Ela pega pão com manteiga e café com leite e usa isso para quebrar um jejum. Às vezes usa isso para quebrar um jejum de, às vezes, 16, 17, 20 horas. Gente, é um crime para o nosso corpo fazer uma coisa dessa. E a maior parte das pessoas que utilizam o jejum intermitente para emagrecer nem sabe que existe esse jejum da madrugada, sabe? Porque ouviu falar como faz jejum, nem sabe do jejum da madrugada, de que ela fez um jejum e ela precisa de ter estratégia para quebrar esse jejum com o desajuno, que na Espanha fala-se desajuno, que é um desjejum, tá? Não é café da manhã, é desjejum, é quebra de jejum. Mas as pessoas não sabem disso, elas quebram o jejum com pão, manteiga, café e leite e depois falam, eu vou fazer jejum intermitente. Porque eu vou emagrecer com jejum intermitente. Ou então é isso, né? Elas acordam, dão ou o pão com requeijão e Toddy, né? No Brasil, achocolatado, ou Nescau, sei lá o quê. Ou então um belo de um misto quente, né? Um copão de suco de laranja. E aí agora eu vou ficar sem comer, vou entrar em jejum. Gente, isso não existe, isso não é jejum. Desculpa, mas isso não é jejum. Deixa eu falar um oi pra Nara. Cris, dá um joia se você tá ouvindo bem. E pro atleta Marcos Souza. Fala aí, meu querido atleta. Atleta, fala pra mim aqui como que você faz o seu desjejum. Compartilha aqui com a gente que tipo de alimento, qual que é os componentes que você coloca no seu desjejum. E primeira refeição. A Gé falou assim, que o principal é a saúde, porque hoje ela tem muita dificuldade em saber se o corpo dela está satisfeito e tem que comer sem vontade. Eu não entendi a última parte, se você tem que comer sem vontade ou você come sem vontade? Eu entendi que às vezes ela tem que comer mesmo sem vontade, porque ela não sabe se ela está satisfeita ou não. Tá, entendi. Então ela come sem vontade. Então a coisa mais importante é a gente aprender a resgatar esse centro de regulação energética ou centro de controle da fome e da saciedade. Porque é só a partir daí que você vai saber o quanto o seu corpo precisa daquele alimento, né? Do alimento que você está dando, quanto que precisa e também a quantidade e o tempo entre uma refeição e outra, certo? Então, por exemplo, quando você tem muita gordura para queimar, né? Que você tá aí muito no sobrepeso, é provável que você perceba a sua fome física menos vezes por dia. É muito comum isso acontecer. Quando você tem muita gordura para queimar, você perceba a sua fome física em menos vezes no dia, mas quando você vai utilizando daquela reserva que eu falei, né, que você vai deixando o seu estômago esvaziar, sentindo os sinais da fome física e depois você vai se alimentando, você vai começar a queimar essa gordura extra. E aí, conforme você vai queimando essa energia extra que está acumulada em forma de gordura, a sua fome física vai diminuindo o tempo de intervalo entre uma refeição e outra.
Porque você precisa do quê? De mais energia que estava sendo queimada quando você estava muito acima do peso e fazendo os intervalos respeitando a sua fome e saciedade. Isso vai condicionar seu corpo a ser uma máquina de produção de hormônios, de testosterona, uma produção fantástica de energia. Você vai ser uma usina nuclear, nada vai te parar, porque você vai estar dando um combustível na quantidade certa, na qualidade certa, hidratação na quantidade certa, na qualidade certa, porque tem qualidade na água também. Então, o seu organismo vai começar a ser uma máquina, e aí sabe o que vai acontecer? Você vai começar a viver experiências diferentes. E isso vai trazer para você saúde. Olha que a Poliana escreveu que antes da bebê, ela fazia o desjejum com ovos e café preto sem açúcar e percebia que ficava mais saciada. E sabe por quê, Poliana? Porque depois do leite materno, o ovo é um dos alimentos mais completos do ponto de vista nutricional. E ele, além de boa proteína de alto valor biológico, ele também tem gordura saudável. Então você sente muito mais saciedade quando você ingere, por exemplo, ovos no café da manhã. E que você pode também colocar, por exemplo, meio mamão papaya, né? Uma fruta, uma peça de fruta junto para te dar a energia do carboidrato. Né? Então você também pode colocar isso no seu café da manhã e com certeza a saciedade que os ovos dão é infinitamente diferente daquilo que um pãozinho dá. Né? Então quando a gente come o pão, acontece duas coisas. A primeira é que a gente tem fome mais rápido e a segunda é que a gente tem vontade de sentir o mesmo prazer da recompensa daquele pão em outros alimentos. Então a gente já não faz uma escolha tão boa no meio da manhã, depois a gente faz uma escolha não muito boa na hora do almoço, depois à tarde menos ainda, e à noite aí a gente mesmo enfia o pé na jaca. Aí come tudo que vê pela frente, né? Tudo que tem no armário, tudo que tem na geladeira, enquanto prepara a janta, vai comendo, e a hora que senta, já nem sabe mais se tem fome ou se não tem fome. E eu falo isso com propriedade, porque eu já passei por isso. Só para vocês terem uma ideia, a minha alimentação, né, durante o dia, né, e eu comia coisas saudáveis, sempre adorei coisas saudáveis e achava que tava abafando, porque eu escolhi o pão integral ao invés do pão comum. Então eu comia pão integral. Todo mundo comia pão comum, ela era integral, então ela era saudável. Era super saudável, né? Tava 14 quilos acima do meu peso, não entendia por quê. Mas eu comia o pão integral de manhã com manteiga e com café com leite, com açúcar. Depois, no meio da manhã, eu às vezes comia uma fruta, mas na maioria das vezes eu comia umas bolachinhas que davam lá no meu trabalho com café com açúcar. Depois, na hora do almoço, às vezes era um salgado, um bauru, né, de forno com uma vitamina de frutas. Ou às vezes era mesmo comida. Depois, no meio da tarde, eu comia um pão de queijo ou uma bolachinha de novo com café doce. E depois, na hora que eu saía do trabalho, por volta de 4 ou 5 horas, eu passava numa padaria que tinha no caminho da minha casa e comprava empada. Tinha uma empada de palmito lá que eu adorava. Comprava a empada e já comprava um pãozinho. Daí chegava em casa, eu comia o pão, porque só a empada não matava a minha fome, era só pra dar aquele sabor. Daí chegava em casa, fazia o pão e depois à noite daí eu ia jantar. Né? Às vezes era comida, às vezes era uma sopa, um lanche, uma pizza, alguma coisa assim. E gostava de fruta, verdura, legumes, colocava salada na comida e tudo mais. E não sabia por que eu tava ganhando peso. Entende? Pena que o carro do ovo aumentou o preço, tá? Preço de picanha. Mas vou fazer um esforço para comprar e esconder só pra mim. Ai, é isso. Então, assim, realmente o ovo, ele ainda é um dos alimentos mais baratos, né? Mas é tão bom. Vamos caminhar pro final, infelizmente. Eu tô adorando. Quem tá gostando, dá um joinha aí. Então, olha só. Resistência à fome. Tem 2 tipos. Voluntária e involuntária. Resistência é uma força contrária. Resistência à fome é uma força contrária a um sinal importante do corpo. Ela pode ser voluntária ou involuntária. Voluntária, positivo, é um treino para aumentar sua sensibilidade, sua percepção a esse sinal importante do corpo. Involuntária é prejudicial, porque ela vai neutralizar esse drive da saciedade, a drive da saciedade e da fome.
Você perde essa sensibilidade. Você perde essa sensibilidade. Então, quais são os sintomas que a gente tem? A gente, quando vê, já passou muito tempo sem comer, e a gente fala pra gente, mas eu não me sinto mal ficando muito tempo sem comer. Então, essas são as verdades que a gente conta para permanecer nesse hábito. E às vezes as pessoas falam, o problema é quando eu vou comer, porque daí eu quero comer tudo e mais um pouco. E outra coisa acontece isso, a pessoa fala, não, eu fico muito tempo sem comer, mas quando eu vou comer, eu como compulsivamente. Não consegue parar. Não consegue parar, porque ela tem que preencher esse vazio, daí ela junta o estômago que está vazio, mais a fome emocional, mais a recompensa, daí vira uma bomba relógio. Ou ela pode falar para ela assim, não, eu consigo até ficar muito tempo sem comer e depois, quando eu vou comer, eu compro em pequenas quantidades. Só que, ao contrário do que ela pensa, ela está treinando a mente dela a ser uma mente frágil, que é o que a gente falou na live hoje à tarde aqui. Uma mente frágil, ela não emagrece, porque ela fica muito sensível a qualquer tipo de gatilho para poder ter prazer imediato. Então, uma pessoa que fica muito tempo sem comer, que não tem o sinal esse sinal importante do corpo para fome. Não percebe. Não percebe. Né? Porque todos nós temos. Ela tá abaixo daquele limiar, porque ela simplesmente deixou. E eu vou te falar alguns gatilhos que ela normalmente faz, sem perceber, que ajuda a inibir essa percepção. Eu vou falar já, um deles, tomar café. Eu tomava café o dia inteiro. Por quê? Porque ele é um inibidor de fome. Aí as pessoas vão perguntar, mas mesmo sem açúcar, não pode mesmo tomar o café? Sem açúcar, é a cafeína. A cafeína é um inibidor da fome. E o fato de você inibir a fome faz com que você perca o controle do centro de regulação da fome e da saciedade. Quero falar um oi pra Kika rapidinho. Seja né? bem-vinda, tudo bem? Já sei que a Amanda é sua fã, viu? Né? São mesmo. Então é isso. Então essa é a resistência à fome involuntária. E aí o prejuízo é você ter uma mente frágil. Qualquer tipo de iniciativa, um convite, algo que foge completamente da sua rotina habitual, vai desviar você nessa nova rota que você está construindo. Primeira delas, você vai sentir muitas vontades. O que do ponto de vista nutricional, meu benzinho, pode gerar essas vontades? O que acontece com a pessoa que fica muito tempo sem comer e que começa a ter muitas vontades? Eu tô com vontade de comer alguma coisa que eu não sei o que é. Exatamente. É uma coisa chamada fome oculta. Eu considero ela como a terceira fome, mas ela faz parte da fome, da fome física, na verdade, e também da emocional, se a gente for pensar bem, porque a fome oculta, ela é uma fome de nutrientes, de micronutrientes. E existe uma grande quantidade da população que tem pelo menos 7 micronutrientes em falha. Uma delas, por exemplo, é o cálcio. Né? Então, existem 7 micronutrientes no mínimo que as pessoas hoje estão em falta. Por quê? Porque elas têm uma alimentação pobre em micronutrientes e ficam, às vezes, muito tempo sem se alimentar. Então, isso vai diminuindo cada vez mais. E aí vai desregulando essa necessidade, né, do corpo de receber os nutrientes. Ele vai simplesmente, ele não consegue mais nutrir as células do corpo. E não tem jeito, a gente precisa. Por exemplo, olha, se a gente não dá o cálcio para o corpo, né, através da alimentação ou da suplementação, se a gente não dá o cálcio para o nosso organismo, o nosso músculo, a gente pensa que é por causa dos ossos. Não, o nosso músculo não contrai, não relaxa se a gente não tiver cálcio. E aonde é a fonte de cálcio? No nosso corpo. Os ossos e os dentes são reservas de cálcio. Reserva de cálcio. Ou seja, se o seu corpo não está recebendo através da sua alimentação esse micronutriente que precisa para o seu coração bater, que precisa para o seu músculo contrair e relaxar, sabe o que ele faz? Busca nos dentes e busca nos ossos. Aí você começa a ter osteopenia, cárie, osteoporose e mais ainda, né? Ainda tem um grande risco de você perder a massa óssea dentária da mandíbula. Então, muitas pessoas têm que fazer cirurgias porque perdeu o osso da mandíbula.
né? Então o dente fica ali vagando, ele não tem apoio do Perde a osso da raiz. mandíbula. Então às vezes tem que tirar dentes e fazer cirurgias e várias coisas. Isso por um simples ajuste que era ingerir cálcio através da alimentação ou da suplementação. Agora, a grande maioria vai falar, ai, mas eu tomo leite todo dia. Esquece. Se você toma leite de caixinha e não toma direto da teta da vaca, esquece porque... E mesmo assim a vaca ainda tem que estar comendo o que precisa ser comido. Gente, antigamente a vaca comia o quê? Tá travado. Tá? Tá travado. Faz um joia aí se vocês Estão ouvindo? Exatamente. Olha só, são micronutrientes tão importantes, mas tão importantes que falta. Por exemplo, você sabia que o magnésio ele é extremamente importante para você conseguir perder peso? Se você não tem esse nutriente suficiente no seu corpo e não fornece através da sua alimentação ou de uma suplementação, você com certeza... olha lá, não tomo leite. Então, pois é. Então, assim, por quê? Porque a maioria dos cálcios, ele não vem do leite. O leite, hoje em dia, já teve muito cálcio, mas hoje em dia já não mais. Com o tanto de conservante. Imagina que o leite é um dos alimentos mais sensíveis. Se você pegar o leite da vaca, não ferver e deixar ele fora da geladeira de um dia para o outro, vai virar doce, vai azedar, vai virar coalhada. Não presta mais. Agora, imagina que a gente vai consumir um leite que a vaca já nem come mais o que comia na sua origem, né? Já come uma ração totalmente mudada ali. Nossa, olha isso. Calma. E depois, quando o leite chega pra gente, ele chega dentro de uma caixinha lotada de conservante. E se você não abrir aquela caixinha, ele dura 6 meses. Na geladeira bobeada era 5 dias aberto, 6 dias, sei lá, 7 dias aberto, né? Então, imagina, não vai ter cálcio naquilo ali, tá bom? A Poliana que escreveu. Né? Continua falando comigo. Acabei de extrair os dentes por perda óssea. Nossa. Olha isso. Olha só isso. Quantos anos você tem, Poliana? Conta aí pra gente. Agora, olha pra sua vida pregressa, né? Que agora a gente vai falar termos técnicos da anamnese, por exemplo, né? Quando a gente faz uma avaliação de um paciente, agora a gente chama de cliente, de um aluno ou aluna, a gente olha a vida pregressa dela, a vida que veio antes, sabe? Para saber qual é a condição que ela está hoje. E isso é muito importante. E aí tem um alimento que, apesar do solo hoje estar deteriorado e tudo mais, ainda é a maior fonte de cálcio. E que a gente tem, de uma certa forma, barata, fácil de fazer e muito rica em cálcio, chamado brócolis. Todas as verduras verde escuro, elas também são ricas em cálcio, por exemplo, né? Agora, quanto que você come de verdura verde? Quanta couve, quanto brócolis, quanto espinafre, almeirão. quanta rúcula. Não é verdade? 39 anos, faço dia 12. Perda óssea. Eita, Ana, parabéns. Tá chegando, hein? Então, gente, assim, é sério. E nós vamos chegar numa live que nós vamos falar, inclusive, sobre suplementação. Porque Boa. hoje, realmente, a oferta de alimentos, né, com muito agrotóxico e um solo defasado, tá gerando pra gente uma alimentação ainda mais pobre em nutrientes. Mas imagina que se essa alimentação já tá pobre em nutrientes e você não come, eu tenho certeza que ninguém aqui come salada em 5 refeições. Não come. Que dirá 1, 2 vezes por semana. Roseli falou, hoje tem sopa de legumes com couve. Ótimo, sopa de legumes com couve é muito bom. Só que os nutrientes são perdidos no processo de cozimento. Né? Tem uma queda no processo de é... cozimento, quando você ferve, principalmente proteína, com o calor ela desnatura. Agora, o mais importante, né, é desse equilíbrio, né, tem que comer legumes, quanto mais cru melhor, né, dos que podem ser feitos cru, né, ou com cozimento bem baixo, assim mesmo, para ficar até al dente. As verduras, né, quanto mais cru também melhor. Mas, assim, também tem a questão da gente... Muito a gente usa, né? Por exemplo, sopa, né? E existem sopas que são muito boas, né? Que contribuem muito aí para nossa saúde, para o nosso emagrecimento. Mas tem uma questão, que é a quantidade de proteína que precisa ter nessa sopa, né? Precisa ter uma quantidade de proteína suficiente para você não perder massa muscular. E um dos prejuízos do jejum muito prolongado é a perda da massa muscular. E aí você vai até perder peso, só que você fica com uma cara envelhecida,
produz muito mais radicais livres, então você fica com mais ruga, com a pele flácida, a barriga caída, né? Por quê? Porque você emagreceu muito rápido, porque ficou muito tempo sem comer, ou porque fez alguma dieta restritiva e o seu corpo sofreu essa alteração, essas consequências, que perder massa muscular. Isso acontece muito, por exemplo, em cirurgia bariátrica, onde as pessoas não conseguem mais comer um volume de comida que deveriam, e também não é sugerida uma suplementação para elas. E aí, por que elas perdem peso rápido? Porque não conseguem colocar o mesmo volume de comida que comia antes, mas esse volume que elas comem muitas vezes é sopinha de caldo pastosa, um caldinho, essas coisas, e ela não tem músculo para construir músculo, porque o músculo ele só se constrói através da proteína. Se a gente não ingere, o seu próprio corpo consome o músculo dele, tá? E aí a gente entra num processo de diminuição da massa muscular, e isso é tão prejudicial para nossa saúde, é tão prejudicial, além de você ficar com um aspecto muito feio no processo de emagrecimento. Já viu? Às vezes tem cliente que chega assim e fala assim: Amanda, olha, eu quero perder só uns 10 quilos, porque senão eu vou ficar muito envelhecida. Você só fica envelhecida emagrecendo se você perde peso e não emagrece, se você perde massa muscular e não emagrece. É só desse jeito, porque se você emagrecer mantendo e até ganhando massa muscular através da sua alimentação, de suplementação, você com certeza vai ter um emagrecimento maravilhoso, vai rejuvenescer, seu rosto vai brilhar, vai ficar linda, maravilhosa, e todo mundo vai querer saber o que você tá fazendo. Então vamos lá, hashtag emagrecimento da beleza com Amanda. Então olha só, fazendo um resumo pra gente finalizar. Sim. Resistir à fome. Tem 2 tipos, pode ser voluntária e involuntária. O involuntário traz prejuízo, tá? E a gente não falou do último prejuízo aqui, a gente fica muito suscetível aos prazeres do paladar. Então você viu alguma coisa que despertou o seu interesse palatável, você vai se render porque sua mente vai estar frágil. Se você escutou algo que vai trazer na sua memória prazeres do seu paladar, você vai ficar suscetível por causa de uma mente frágil. Se você sentiu o cheiro da comida, de algo que te trouxe também uma memória do paladar, você vai ficar suscetível a ter uma compulsão alimentar, porque você ficou muito tempo sem comer e vai falar assim, eu mereço, eu quero, eu vou, eu gosto de sentir. Só que tem uma pergunta chave para você fazer com relação a esse prazer do paladar. Qual que é? Quanto tempo dura o prazer do paladar? Responde para mim. Quanto tempo dura o prazer de você pegar um pedaço de bolo de chocolate, colocar na boca assim, saborear e engolir? Quanto tempo isso dura? Quanto tempo isso dura até que a culpa ela chegue? Porque você quer emagrecer e você não resistiu e comeu esse bolo. Quanto tempo dura? Agora, o quanto ameniza a sua culpa, se na verdade o que você quer, por exemplo, eu decidi então que eu não vou mais tomar café com açúcar, tá? Não tomo mais café com açúcar, mas o café com leite, que já tem açúcar, porque lactose é açúcar, e ela já tá ali dentro do leite, que já fica mais doce do que o café amargo, esse daí eu preciso colocar alguma coisa para ficar doce. Então, se você precisa desse prazer, né, que é um prazer assim, sabe, pequenininho, rapidinho de sentir. Já falaram aqui, são segundos. São a segundos. Roseli tá zoando, falou segundos lindos. Segundos lindos, Os segundos são lindos, o problema é a eternidade nas trevas. É isso. É a eternidade olhando na frente do espelho e falando, que merda, né? E o pior, ainda achando que foi o bolo que fez engordar. E na verdade não é um alimento de forma isolada que engorda ninguém. Anota isso daí. Não é nenhum alimento de forma isolada que engorda a gente. É uma mente frágil que come desvairadamente, loucamente, que não consegue se controlar, que não consegue assumir a responsabilidade sobre as decisões que toma. Não é o alimento que engorda, o que engorda são as nossas decisões. E assim, tá tudo bem, tá? Porque... eu bato e ela solta. Sim, tá tudo bem, gente. Sabe por quê? Não é culpa de vocês.
Não é culpa de vocês. É um treino mental. Eu entendo que vocês têm muita força de vontade. Sabe por quê? Se vocês não tivessem força de vontade, vocês não estavam nessa live. É verdade. Vocês têm muita força de vontade. Vocês realmente querem alcançar o emagrecimento. Vocês realmente querem. Só que a sua mente, ela te domina. E você precisa aprender a dominar a sua mente. E uma forma de você passar a dominar a sua mente é você simplesmente esquecer o jejum como uma forma para emagrecer. Não utilize o jejum, não utilize a academia, não utilize shake, não utilize, que mais? A cirurgia bariátrica. Tudo que for para emagrecer o corpo, não utilize isso para o emagrecimento. Por exemplo, tem shakes que vão contribuir para a sua saúde, vão te trazer benefícios, mas ele não é responsável pelo seu emagrecimento. E muitas pessoas acreditam que é ele que vai emagrecer. Então elas depositam toda a sua expectativa ali, não emagrecem porque um shake não emagrece ninguém e elas ficam frustradas. Ou você fica horas sem comer, você bota toda a sua expectativa naquele jejum que você está fazendo, você não emagrece ou você não consegue resistir depois dos alimentos e você desiste, certo? Então, não coloque a expectativa na forma de emagrecer o seu corpo, em algo que vai apenas emagrecer o seu corpo. A gente precisa emagrecer a nossa mente antes. Então, para começar te ajudando, já que hoje nós falamos sobre essa questão do jejum, se você utiliza o jejum para diminuir a caloria ou para tentar emagrecer, então agora nós vamos inverter isso. E ao invés de você usar o jejum para tentar emagrecer, você vai usar o jejum de forma voluntária para que você possa ouvir os sinais do seu corpo. É para ouvir os sinais do seu corpo. Qual é a razão pelo qual eu vou decidir fazer jejum hoje? Para ouvir o meu corpo. Então vamos falar juntos. Repete assim, ó. Eu vou fazer jejum para ouvir os sinais do meu corpo. E que jejum você vai fazer? O tempo suficiente para que o seu estômago esvazie e te mande a informação de que ele precisa do alimento. E quanto tempo é isso, Amanda? Cada um tem um tempo. Depois manda pra gente. Você fala, pode dizer, eu olha, com 3 horas percebi. 3 horas pra manda perceber. lá no direct. Olha, com 3 horas eu percebi. Olha, com 4 horas eu percebi. Estou viciada em vocês, ah, que lindo. Vício saudável pode, né? Então, assim, o que é importante a gente entender é que você precisa ouvir o sinal do seu corpo que vai te pedir a comida. Quais são esses sinais? Sensação no estômago, uma coisinha começando, ela é de forma gradativa, ou seja, ela aumenta de pouquinho em pouquinho, não dá uma fome louca que você precisa sair e procurar alguma coisa, não dá, você consegue tolerar essa fome. Você sente, não é específica, então se tiver um prato de salada vai ser suficiente porque você quer matar aquele leão que tá dentro de você, e não você vai ser, ai não, eu tô com fome de coxinha, não existe isso, né? Não existe, então... Se você tem uma fome específica, é fome emocional. A fome física, ela tem 2 objetivos. Te fornecer nutrientes e te dar energia, certo? Então, é para essas 2 coisas. Se é para essas 2 coisas, você vai ter capacidade de escolher a comida certa para você quebrar esse jejum. Que muitas pessoas têm depois de 3 horas que comeram, outras 4 horas, 5 horas. Você que vai ter que perceber qual é o tempo que o seu corpo leva para esvaziar o seu estômago. Quanto mais reserva você tem, mais tempo pode levar, tá? Só cuidado para não confundir. E também tem outra coisa, depende do que você fez como última refeição. Isso vai ditar toda a regra. Então, se você, por exemplo, acordou e de café da manhã você comeu um pão com manteiga e um café com leite, provavelmente o seu estômago vai roncar muito antes do que se você comer 3 ovos e uma peça de frutas. Muito antes. Tá? Então, para você ter essa percepção, essa certeza de que é fome física e não emocional, porque o seu cérebro está querendo receber prazer novamente, como você deu para ele através do pão, aí você precisa de fazer uma alimentação equilibrada
em todas as suas refeições tem que ter proteína, porque é a proteína que dá esse maior tempo de saciedade, ou seja, ela leva mais tempo para fazer o esvaziamento gástrico, e aí com isso a grelina demora um pouco mais para ser mais produzida ali no seu estômago e mandar essa mensagem de fome para o seu cérebro. E esse é o correto. Por quê? Porque você precisa entrar na reserva para queimar o que está em excesso. Aí você vai fazer o seguinte: ai, Amanda, eu tô com fome, tá mesmo? Tá ouvindo o estômago ronca. Você dá um arroto vazio, porque quando você come muito, você dá um arroto de algum alimento. Sempre num arroto você lembra de algum alimento, né? Especialmente alimentos que você tem mais dificuldade de digerir. Eu, por exemplo, lembro de pimentão, eu lembro de melão, de melancia. De leite. Quando você arrota e você sente o gosto de alguma coisa, um azedo que sobe, sabe quando queima aqui a garganta, um azedo? Credo. Mas existe muito. Esse azedo é fermentação do seu estômago, que geralmente Tá soltando gases. é a combinação de carboidrato ruim, né? O açúcar e o glúten. Geralmente é isso. Então sobe aquele azedo assim. Então aquilo lá, ou né, o arroto por algum alimento, isso não é fome física. É só o seu estômago produzindo ali os gases, podendo sair ali para poder efetivar direito à digestão. Agora, se o seu arroto for um arroto vazio, você não sente gosto de nada e ainda sente um gostinho levemente amargo na sua boca, isso é fome física, tá bom? Então, esses são os sinais que o seu corpo dá. E tá bom, Amanda, eu tô sentindo tudo isso. E agora? Agora você vai pegar um copo de água e vai tomar o copo de água. A fome física, ela é amenizada com um copo de água. Ela não passa, mas ela é amenizada. A fome emocional, você pode tomar 1 litro de água e você vai continuar querendo comer aquele alimento específico. Então você toma um copo de água, espera um pouquinho, e se esses sinais começarem novamente a voltar de forma gradativa, é hora de comer, certo? Aí você vai comer uma comida equilibrada, que tenha macronutrientes, né? Nós vamos falar bastante sobre essa semana aqui. Vai ser uma semana bem assim forte dessa questão de macro, né? Então nós vamos falar bastante sobre isso daí, tá bom? Não perca nenhuma live. E você vai treinar o quê? O seu músculo da resistência quando você faz isso. Mas é a resistência positiva, a resistência voluntária. Show de bola. Show de bola? Então, queridos, foi um prazer estar com vocês novamente nessa tarde linda de hoje, nessa noite, né? Já escureceu. Paulinha, Muxi, então, José Floripa, DJ Edu Oliveira, Aninha, Neguinha e Simone. Sejam bem-vindas. A gente está terminando essa live que falou sobre resistir. Sobre resistir à fome. 2 tipos. A gente vai deixar essa live salva. Ela faz parte de uma jornada que tem um pessoal sendo acompanhado aí num grupo privado, né, que é um desafio de 21 dias para mudança de rota na sua vida, para você emagrecer, conquistar a saúde que você busca. Então essa live aqui ela vai ficar disponível para você. Inclusive, amanhã, gente, a gente só vai ter a live das 3h30, tá bom? Porque às 9 horas da noite eu vou estar conectada com as meninas do desafio para uma aula específica de equilíbrio nutricional e ajuste da rotina alimentar, tá bom? Então, nós vamos estar nesse horário, que é o mesmo horário da live, então nós não vamos fazer a live pra gente poder dar atenção e foco para as meninas do desafio. Então vai ser às 9 horas da noite de Portugal, às 5 horas do Brasil. Manda aqui aonde vocês estão, cada um de vocês. Manda aí se vocês estão no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, onde quer que seja, em qualquer lugar do mundo. A internet então, é maravilhosa. Na verdade, a live aberta aqui vai ser às 3h30 da tarde. 3h30 da tarde. Às 9 horas é fechada, vai ser através do Zoom. Mas eu queria fazer um pedido. Fica quieta, não, bem. Deixa eu pedir abertamente, vai. Quem aqui gostaria de participar dessa reunião aí para saber um pouco mais sobre rotina nutricional? Mesmo que não tá no desafio. Quem gostaria? Levanta a mão. Ai, gente, pior que ele faz essas perguntas, ele mesmo é o diretor, né? Fogo. Levanta a mão, quem gostaria? Então, se Ninguém você gostaria. Pronto. Ninguém gostaria, é um delay. É um delay da internet. Tenho certeza que a Poliana queria participar. Uhum. Então, se você quer participar, eu vou conversar com ela,
para a gente poder abrir essa exceção, porque eu acredito que é uma aula fundamental, mesmo que a pessoa não esteja no desafio, para ela poder saber como planejar a rotina nutricional dela. Tá? Então, vou conversar com ela para a gente abrir essa exceção, para que você que está aqui assistir essa live até agora, você possa participar. Então, manda uma mensagem no direct da Amanda, fala assim, olha, eu quero, tá? Porque daí eu vou pedir para ela abrir essa exceção e mandar o link para você poder participar dessa Viu, Amanda? Ele vai pedir para você. Eu vou pedir pra Amanda. Na verdade sou eu que vou mandar, porque sou eu que sou o diretor. Gente, um beijo pra vocês. Que ótimo estar com vocês. Obrigada pela participação. E amanhã, 3h30 da tarde, estaremos juntos aqui novamente. Recebi ligação 2 vezes na hora da live. A gente sabe como que é isso. Né? Então vamos lá. Agora, ó, a sua contribuição. Você recebeu um conteúdo de primeira qualidade. Agora eu vou pedir pra você fazer uma ação muito simples. Tira um print de nós dois aqui, compartilha no seu stories e marca o perfil da Amanda. Marca lá, Amanda Batoni Coach, @AmandaBatoniCoach, que é para essa informação chegar para mais pessoas. Vamos avançar, alcançar mais vidas para elas mudarem de rota, para a gente construir um mundo mais saudável, mais feliz. Então bora pra foto? Bora! 1, 2 e... 1, 2 e já. Aí. Beijo, gente! Boa noite pra vocês! Tchauzinho! Tchau, tchau.